A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Na manhã deste dia, quero compartilhar um texto na palavra de Deus, no livro de 1 a Samuel, capítulo de número 1, verso de número 1 em diante. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tó, filho de Zulfi, Eflateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma Ana, o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os filhos dos sacerdotes, Ofni e Finéias, dos filhos de Eli. E sucedia no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre de Ana. Que Deus, na manhã deste dia, possamos meditar um pouco na palavra de Deus sobre a história desta mulher chamada Ana. Alguns personagens surgem dentro deste texto, são mencionados dentro deste texto com a ênfase maior, como Eucana. Este homem, ele tinha duas mulheres, Ana e Penina. Também iremos relatar dentro deste texto o sacerdote Eli e o menino Samuel que veio a nascer. Vamos meditar um pouco sobre isto. Eucana, duas mulheres. Ana não gerava filhos, não conseguia engravidar, porquanto era estéril, considerada uma mulher estéril, não gerava filhos. Do outro lado, existia Penina, que teve filhos e filhas com Eucana. E todos eles subiam para sacrifício em Siló anualmente. Todos os anos eles iriam agradecer a Deus por tudo que Deus ele tinha realizado em suas vidas. Iria ser grato a Deus um sacrifício anual. A Bíblia diz, porém, que ele dava porções a Penina e aos seus filhos e filhas. Porém, a Ana ele dava uma porção dupla, uma porção dobrada, porquanto ele amava Ana. A Bíblia deixou bem claro. Eucana amava Ana. Só que Ana não conseguia gerar filhos. E todas as vezes que subia, ela lançava em rosto de Ana: eu gerei filhos. E pensar em jogar na cara e dizer: estou grávida de novo. E lá vem mais filhos, e vem filhas, e vem filhos. A mulher consegue gerar, consegue engravidar com tanta facilidade. E a outra, Ana, não consegue. Deus lhe havia impedido, cerrado a sua madre, conforme diz o texto. E a Bíblia vai dizer que essa mulher, Penina, fazia isto com a intenção de provocar, de irritar,
para ver Ana embravecida, para tirar Ana do sério. Querer ver Ana descontrolada. E chega um momento que o próprio marido, Eucana, se dirige para Ana. No verso de número 8, ele diz assim: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Este homem sentia um grande amor por Ana. Porém, Ana carregava um peso sobre si de não ter condição de gerar filhos para o seu marido, enquanto a outra gerava com tanta facilidade. Mas a Bíblia vai dizer, irmão, que Ana, ela não respondeu com agressividade, ela não competia com a outra, apesar da outra ser uma competidora, apesar da outra provocar, irritar, Ana não entrou nessa história, não entrou nesse joguinho. Olha o que a Bíblia vai dizer, versículo de número 9. Então Ana se levantou, depois que comera e bebera em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo. Ela, versículo de número 10, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Verso 11, e votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha o que Ana faz, irmão. Está com amargura na alma, está chorando abundantemente com a situação, mas ela toma um caminho da oração. Ei, eu estou amargurado, eu estou triste, eu estou chorando, mas o caminho que ela toma não é o caminho do desespero, não. Ela entra pelo caminho da oração. Que possamos aprender na manhã deste dia, tomar o caminho da oração. Não entre em pânico, não entre em desespero. O melhor caminho é o caminho da oração. Irmão Antônio, o que é o caminho da oração? É o caminho de conversar com Deus, de orar a Deus, de expressar-se diante de Deus e de poder falar com Deus e poder ouvir a voz de Deus, querido. Ela disse, ela fez um voto: se tu me deres, Senhor. Ela especificou o voto dela: se tu me deres um filho varão, ao Senhor por todos os dias eu vou consagrar ele, eu vou devolver. Eu estou fazendo o voto que não passarei navalha sobre a sua cabeça, e ele será um nazireado, nazireu de Deus. Fez um voto, especificou. Mas na oração de Ana, a Bíblia diz que sucedeu que, perseverando ela em orar, no verso de número 12, perante o Senhor, Eli, o sacerdote, fez atenção à boca de Ana. Começou a olhar para a boca de Ana,
E chegou um momento que Ana só fazia bater os lábios com a sua boca, mas não estava ouvindo som nenhum que saía dos seus lábios, não saía som. Talvez você já tenha passado por este momento que não sai nem palavras da sua boca. Você não consegue nem orar, se expressar diante de Deus pelas circunstâncias da vida. Mas eu quero te dizer, na manhã deste dia, Deus, Ele entende. Deus, Ele compreende o pensamento que há no teu coração, na tua mente. Escute isto. A Bíblia diz no livro de Hebreus que a palavra de Deus ela é mais penetrante, Hebreus 4:12. A palavra de Deus ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e ela é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir todas as intenções do coração do homem, a palavra de Deus. Então Deus conhece, mesmo sem palavras, Deus conhece o que você queria se expressar diante dele. Aí a Bíblia diz que não saía voz, não saía som. A Bíblia vai dizer que o sacerdote se aproximou de Ana. Porquanto Ana, versículo 13, no seu coração falava e só se movia os lábios, porém não se ouvia a voz, pelo que Eli, ao se aproximar de Ana, faz um julgamento precipitado e diz assim: está embriagada, está bêbada a essas horas. E aquela que não tinha naquele momento palavras, Deus coloca palavras na boca. Mas essa mulher não vai se dirigir para o sacerdote com palavras duras ou revidar. Acompanhe comigo o texto, por favor. Verso de número 14. Disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te do teu vinho. Foi o julgamento do sacerdote. Olha o que Ana responde no versículo 15, o versículo seguinte. Porém Ana disse: não, meu senhor, eu não sou uma mulher embriagada, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado. Até agora eu tenho expressado diante de Deus o meu desgosto, o meu desprazer. A gente não pode reclamar aos outros. A gente tem que falar com aquele que pode dar a solução, que pode resolver as nossas causas. O Senhor Deus, o Senhor Jesus, Ele pode resolver as nossas causas. Então, aquele sacerdote que antes fez um julgamento precipitado, olha a resposta que Ana deu, disse que não estava embriagada, mas ela soube se expressar diante do sacerdote. Olha o que o sacerdote faz, versículo de número 17. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que estás pedindo. Querido, o sacerdote, o homem de Deus, ele diz assim: minha filha, vá em paz. Queria dizer, descanse no Senhor. E o Deus de Israel, ele conceda a tua petição. O sacerdote abençoou a vida de Ana.
e Ana. E disse ela: se achei graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu e bebeu naquele lugar, e o seu semblante já não era mais triste, irmão. Com uma palavra do homem de Deus, com uma palavra do sacerdote, mudou a história, simplesmente com uma palavra do homem de Deus, o sacerdote. E aquela mulher, ela se alimentou e ela sai da presença do homem de Deus confortada, alegre, para poder seguir o seu caminho. Olha, no dia seguinte, levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram para a sua residência, para Ramá. Sabe quando chegou em Ramá, Eucana conheceu Ana. Conhecer aqui, ele coabitou com Ana, sua mulher. E sabe o que aconteceu? O Senhor lembrou-se de Ana. O Senhor ouviu a voz de Ana. O Senhor atendeu a bênção que o sacerdote pronunciou sobre a vida de Ana. Aí a Bíblia diz assim, versículo de número 20: e sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o nome de Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido a Deus. Pedido de Deus. Foi o pedido de Ana, que possamos fazer a Deus os nossos pedidos, que possamos não só pedir, votar e saber cumprir o voto. Essa mulher, ela soube. Mas no nascimento, irmão, de Samuel é uma coisa tão interessante. A mulher que antes tinha bastante filhos, que provocava, que irritava, ela para de gerar filhos. E a mulher que antes não gerava. E o que acontece? Existiam as parteiras. E a mulher um homem que tinha dentro da sua casa 2 mulheres. A outra mulher, imagine, ela tinha que ajudar no parto. Isso era terrível para Ana. Todas as vezes ajudar a parteira ali, sustentar, limpar, lavar a criança, porque a outra mulher estava em processo de parto. Mas chegou a vez de Ana, irmã. Chegou a vez de Ana gerar, conceber. E a mulher tinha que auxiliar. O que eu quero trazer com isto? Uma palavra de Deus na manhã deste dia. Que aquele que te irritava, que aquele que te provocava, ele não só verá a bênção de Deus chegar sobre a tua vida, mas ele também vai compartilhar, ele vai pegar na tua bênção, meu irmão. Minha irmã, na manhã deste dia, ele não só vai ver, mas ele vai também pegar na tua bênção. Ei, Samuel, ele está chegando. Nasce Samuel. Aquela que era estéril, ela deixa de ser estéril em nome de Jesus. E eu quero trazer esta palavra na manhã deste dia, que aquilo que não era produtivo na tua vida, aquilo que era estéril, Deus, ele vai fazer produzir na tua vida em nome de Jesus Cristo. Receba esta palavra de Deus nesta manhã. E Ana sabe devolver, voltar e agradecer. Sacerdote, algum tempo depois do menino ser desmamado, eu estive antes aqui orando. Eu estava orando por este filho. Eu fiz um voto a Deus.
E eu estou trazendo o menino para servir ao Senhor todos os dias. Ela devolveu, ela cumpriu o seu voto. Isso é importante. E Ana faz um cântico de agradecimento a Deus. Ser grato, agradecer a Deus. E ela chega a dizer no seu canto, no capítulo de número 2, então orou Ana e disse, o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se delatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saia coisas árduas da sua boca, porquanto o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele as nossas obras são pesadas em balanças. Então temos que tomar cuidado, nunca revidar, nunca partir para o revide. Que Deus em Cristo, irmão, Ele possa nos abençoar. Não parta para o revide. Deixe Deus trabalhar. Deixe Deus agir na sua vida na manhã deste dia. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Que Deus, Ele possa nos abençoar.